A fiel torcida acordou com uma notícia que parecia impossível, aquela que durante anos parecia distante, enrolada, cheia de processos, medo de punições e noites sem dormir finalmente chegou. O Corinthians virou a página de um dos capítulos mais sombrios da sua história recente. Dívida quitada, ameaça afastada e um novo horizonte começando a se abrir no Parque São Jorge. Se você é corintiano de verdade, fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar agora muda completamente o cenário do clube para os próximos anos. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o gostei e ativa o sino, porque aqui você fica por dentro de tudo do Corinthians em primeira mão. Isso ajuda demais o canal a crescer e fortalece ainda mais a voz da Fiel. Agora respira fundo, porque a notícia é pesada. O Corinthians quitou integralmente a dívida que tinha com o meia Matias Rojas, um valor gigantesco, que assustava qualquer gestão e que rondava o clube como uma bomba prestes a explodir. Estamos falando de mais de 40 milhões de reais, um processo que se arrastava por meses, com risco real de punições severas e até novos transfer bans. Durante muito tempo, a torcida ouviu promessas, discursos vazios e prazos que nunca se cumpriam. A sensação era de que essa dívida nunca teria fim, mas nos bastidores algo começou a mudar. Com uma nova postura, mais firme, mais responsável, o Corinthians sentou à mesa e resolveu o problema de uma vez por todas. Os valores foram pagos em 2 parcelas, tudo acertado na última semana de dezembro. E aqui entra um detalhe que pouca gente comenta, mas que mostra o tamanho desse acordo. Matias Rojas abriu mão dos juros, isso mesmo. Depois de quase 2 anos de processo, o jogador aceitou receber apenas o valor integral, sem nenhum acréscimo, para encerrar de vez essa novela. Segundo o advogado do atleta, foram meses de negociações com diferentes gestões. 3 presidentes passaram pelo clube desde o início dessa pendência. Só agora, com uma conversa definitiva, o acordo saiu do papel. Isso não é só uma vitória financeira, é uma vitória política e institucional para o Corinthians. E sabe de onde veio o dinheiro para quitar essa dívida? Da premiação do título da Copa do Brasil, um título que já tinha peso esportivo enorme, agora ganha ainda mais valor. Não foi só levantar a taça, foi usar essa conquista para salvar o clube de um problema gigantesco que poderia comprometer todo o planejamento de 2026. Essa quitação muda tudo. O Corinthians elimina o risco imediato de novas punições relacionadas a esse caso, recupera a credibilidade internacional e dá um recado claro ao mercado. O clube está, finalmente, começando a colocar a casa em ordem. E atenção, porque isso é só o começo. Resolver a dívida com Rojas era uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça. Ainda existe outro obstáculo, igualmente pesado, que precisa ser superado para o Corinthians respirar de vez no mercado de transferências. Agora que a poeira da dívida com Matias Rojas baixou, a pergunta que todo corintiano faz é simples e direta. O Corinthians está livre do transfer ban? A resposta ainda não é 100%, mas o caminho está muito mais claro do que nunca. E é aqui que entra a segunda grande notícia que faz a Fiel voltar a sonhar. O clube agora concentra todos os esforços para resolver a pendência com o Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Essa é a última grande trava que impede o Corinthians de operar normalmente no mercado de transferências. Enquanto essa dívida existir, a FIFA mantém o transfer ban ativo, bloqueando novas contratações. E estamos falando de outro valor pesado. O Corinthians terá que desembolsar cerca de 40 milhões de reais para encerrar essa dívida de forma definitiva. Parece assustador, sim. Mas, diferente de outros momentos da história recente, agora existe planejamento, fonte de recurso e, principalmente, urgência para resolver. A diretoria sabe que cada dia com transfer ban é um prejuízo esportivo enorme. Sem poder contratar, o clube perde competitividade, opções de elenco e margem para corrigir erros. Por isso, a prioridade absoluta virou quitar essa dívida e comunicar imediatamente à FIFA para suspender a punição. Nos bastidores, a avaliação é clara. Se o Corinthians conseguir resolver essa pendência, o clube volta a ter liberdade total no mercado, e isso muda completamente o cenário para 2026. Jogadores que hoje nem atendem o telefone podem voltar a olhar para o Corinthians com outros olhos. Empresários retomam conversas. O clube recupera poder de negociação. Outro ponto importantíssimo é a mensagem que isso passa para dentro.
Elenco, comissão técnica e funcionários começam a acreditar que existe um projeto sério em andamento. Quando salários atrasam e dívidas explodem, o vestiário sente. Quando elas são resolvidas, o ambiente muda completamente. A quitação da dívida com Rojas já gerou esse impacto interno. Agora, resolver a situação com o Santos Laguna é o passo final para virar a chave de vez. E existe otimismo. A diretoria trabalha com a possibilidade de parcelamento ou acordo semelhante ao anterior, buscando encerrar tudo sem gerar novos processos ou sanções. Isso também tem reflexo direto no planejamento esportivo. Com o transfer ban derrubado, o Corinthians pode buscar reforços pontuais, sem loucura, mas com inteligência. Nada de contratações infladas ou apostas desesperadas. A ideia agora é reconstruir com responsabilidade. E aqui entra um gatilho poderoso. O Corinthians não precisa gastar rios de dinheiro para ser competitivo, precisa apenas ter liberdade para trabalhar. Resolver essas dívidas significa justamente isso: liberdade para planejar, negociar e crescer de forma sustentável. A Fiel, que sofreu com vexames administrativos nos últimos anos, começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Não é milagre, não é promessa vazia, são fatos. Dívidas sendo pagas, processos encerrados, punições sendo eliminadas. Com a dívida de Matias Rojas totalmente quitada e o caminho praticamente aberto para encerrar a pendência com o Santos Laguna, o Corinthians entra em um momento que a Fiel não vivia há muito tempo, um momento de esperança baseada em atitude, não em promessa. Isso muda tudo dentro e fora de campo. Durante anos, o clube foi refém de decisões erradas, planejava uma temporada já devendo a anterior, contratava sem saber como pagar, apostava sem lastro. O resultado todo mundo conhece: elencos desequilibrados, pressão constante, crises em sequência e uma torcida cansada de sofrer fora das quatro linhas. Agora, o cenário começa a se inverter. Quando o Corinthians paga uma dívida desse tamanho, ele não está apenas resolvendo um problema jurídico, ele está recuperando credibilidade. Credibilidade com a FIFA, com jogadores, com empresários e até com possíveis patrocinadores. O mercado observa e o mercado reage. Jogadores que antes recusavam qualquer conversa agora passam a ouvir. Não porque o Corinthians virou um clube rico da noite para o dia, mas porque mostra ser um clube confiável novamente. Ninguém quer jogar onde existe risco de atraso, processo ou punição internacional. Internamente, o impacto é ainda maior. O elenco sente quando a instituição se fortalece. A comissão técnica trabalha com mais tranquilidade. O ambiente melhora. E futebol é isso. Ambiente saudável reflete no campo. Outro ponto que merece atenção é o uso inteligente dos recursos. A premiação da Copa do Brasil não foi torrada em contratações aleatórias. Foi usada para apagar um incêndio que ameaçava destruir todo o planejamento. Isso mostra uma mudança de mentalidade que a Fiel cobra há muito tempo. E vamos ser claros, o Corinthians não precisa ser o clube que mais gasta, precisa ser o clube que gasta certo. Resolver dívidas abre espaço para contratações estratégicas, renovações importantes e até valorização de atletas da base. Com o transfer ban derrubado, o clube pode agir no momento certo, não apenas quando está desesperado. Esse movimento também pressiona positivamente o futebol. Jogador que veste essa camisa sabe o peso que ela tem, mas quando percebe que o clube está organizado, a entrega aumenta, a competitividade cresce. O Corinthians volta a ser temido, não por dinheiro, mas por estrutura e camisa. A Fiel, que sempre carregou o clube nas costas, começa a ver que o sacrifício não foi em vão. Foram anos de paciência, cobrança e presença. Agora, os sinais apontam para um Corinthians mais responsável, mais consciente e com visão de longo prazo. E atenção, isso não significa que todos os problemas acabaram. Ainda existe trabalho a ser feito, ainda existem desafios. Mas a diferença é que agora existe direção, existe comando, existe um plano. Tudo o que o Corinthians vive agora aponta para um divisor de águas. Não é exagero dizer que essas decisões podem marcar o início de uma nova era. Uma era menos barulho e mais trabalho, menos improviso e mais responsabilidade. E a fiel torcida, que sempre esteve presente nos piores momentos, finalmente começa a enxergar um futuro mais seguro.
Quitar a dívida com Matias Rojas e avançar para resolver a pendência com o Santos Laguna não são atos isolados. Eles representam uma mudança de postura. O clube, pela primeira vez em muito tempo, escolheu resolver o passado para poder construir o futuro. Parece óbvio, mas durante anos isso foi ignorado. O impacto disso para 2026 é gigantesco. Com o transfer ban encerrado, o Corinthians volta a ter autonomia. Autonomia para negociar, para planejar janelas, para não depender de apostas de última hora. O futebol passa a ser tratado como projeto, não como emergência. E aqui entra um ponto que a torcida precisa entender. Organização não traz resultado imediato como um craque badalado, mas ela sustenta vitórias, ela evita quedas, ela cria ciclos positivos. Clubes vencedores não são apenas os que gastam mais, mas os que erram menos. O Corinthians começa a caminhar exatamente nessa direção. Usar dinheiro de premiação para pagar dívidas foi um recado claro. O recado de que o clube não quer mais viver no limite, quer voltar a ser grande dentro e fora de campo. Para a Fiel, isso traz algo que estava desaparecendo. Confiança. Confiança de que o clube não vai ser punido no meio da temporada. Confiança de que reforços podem chegar. Confiança de que o trabalho não será interrompido por erros administrativos. Claro, o torcedor quer títulos, quer vitórias, quer protagonismo, mas antes disso, quer estabilidade, quer respeito com a própria história. E é exatamente isso que começa a ser reconstruído agora. O Corinthians não está prometendo mundos e fundos, está pagando o que deve, está resolvendo o que ficou para trás. E isso, para quem conhece a história recente do clube, já é uma das melhores notícias dos últimos anos. A Fiel pode continuar cobrando, pode e deve fiscalizar, mas também pode começar a acreditar que dias melhores estão sendo construídos, não com discurso, mas com atitude. Se você chegou até aqui, é porque ama esse clube, então fortalece ainda mais esse projeto, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com outros corintianos. A informação precisa chegar em todo lugar. O Corinthians está se levantando, e quando esse gigante começa a se organizar, todo mundo sente, vai Corinthians!